Bom, então a gente dá sequência aos seminários que estão sendo realizados na disciplina Processos Formativos em Geografia, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agora na sequência a gente tem um grupo que vai estar discutindo ensino não presencial ou ensino remoto, os desafios e as possibilidades do ensino de geografia no ensino fundamental e médio no ambiente virtual. E aí, para apresentar, a gente vai ter a Fernanda, o Igor Colares e o Lucas nesse dia. Fiquem à vontade. Tá? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu sou o Igor Colares. Eu vou compartilhar aqui para a gente iniciar. Já conseguem ver minha tela? Já. Você vai ampliar ou não? Sim. Ver se ficou de forma ampliada. Perfeito. Tá legal. Então, vamos lá. Eu sou o Igor Colares. Estou fazendo aqui o mestrado aqui no PPGGEL, né, Programa de Pós-Graduação em Geografia. Sou graduado pelo FRJ, pelo curso Bacharel de Ciências Matemáticas da Terra, com ênfase em sensoriamento e geoprocessamento, sensoriamento remoto e geoprocessamento. E vou passar aqui para os meus colegas se apresentarem. Fernanda, você quer falar? Boa tarde, pessoal. No caso, eu sou a Fernanda, né? Eu sou eu sou licenciada em Geografia pela UERJ, FFP, Formação de Professores, e sou professora da rede municipal dos municípios de Pati de Alferes e Barra do Piraí. Aí eu passo agora para o Lucas. Boa tarde, gente. Eu me chamo Lucas, eu sou licenciado em Geografia pela FRJ e sou professor da rede privada aqui no município do Rio de Janeiro também. Perfeito. Então, eu vou dar início aqui à apresentação, ensino não presencial ou ensino remoto, os desafios e possibilidades do ensino de geografia no ensino fundamental e médio no ambiente virtual. Eu queria só iniciar, fazendo uma introdução, contextualizando o porquê nós estamos nesse ensino não presencial, Ao final do ano de 2019, houveram aqueles rumores sobre um possível vírus que tinha potencialidade de se tornar uma pandemia no leste da Ásia. E quando foi no dia 11 de março de 2020, realmente a OMS declarou que estávamos numa pandemia e que diversos países tinham casos desse vírus, de transmissão em seus países. E aqui no Brasil não foi diferente, por volta mais ou menos desse mês de março, alguns estados começaram o seu isolamento, restringindo muitas atividades laborais ao trabalho de casa, ao trabalho não presencial. E o MEC também, em 18 de março, fez uma medida autorizando o ensino dos cursos presenciais que fossem feitos à distância. Foi apenas uma declaração do MEC, mas sem maiores instruções. E com isso, assim de forma abrupta, em um tempo muito curto, todo mundo sem saber como funcionava como era esse vírus na época, por que tinha que ficar recluso, o ensino passou daquela modalidade presencial para uma totalmente remota e virtual. Com isso vieram alguns pormenores, como a metodologia. Toda a metodologia de ensino precisou ser revista, principalmente quais meios seriam utilizados. Não houve apoio para a rede pública, nem padronização de alguma parte do governo, ou até mesmo no MEC, alguma instrução, nada disso foi passado. Em relação às redes particulares, mesmo tendo recursos financeiros, alguns precisaram de um tempo para adequação. O ensino público também teve um tempo até maior, meus colegas vão falar disso mais à frente, cada um com as suas experiências. Apesar das existências que nós tínhamos de ferramentas no mercado, encontrava o problema de que muitos professores não tinham o conhecimento para esses instrumentos, e até mesmo os alunos também não estavam habituados a alguma coisa de ensino virtual,
Tendo em vista também que mesmo que seja uma geração que tenha mais afinidade tecnológica, não tem aquele conhecimento para ferramentas específicas, né? Isso são algumas barreiras que foram vistas para esse ensino. E, logicamente, né, o ensino da geografia prejudicou-se igualmente, até porque alguns assuntos da geografia exigem uma interação, né, do aluno com o professor, e de forma remota tudo isso teria que ser repensado e ser visto como poderia ser feito. E juntando toda essa questão do ensino remoto, né, e preocupação, questão de saúde, né, fora que o excesso, né, de trabalho, os professores dobrou ou triplicou, né, os professores ficaram saturados, né, pela demanda de funções, mais os afazeres pessoais de casa, né, e acarretando no esgotamento físico e mental. E muitas profissões, né, tiveram suas funções restritas para serem executadas de casa, e os professores não foram diferentes, apesar deles serem uma das profissões mais descredibilizadas durante toda essa pandemia, por não estarem, né, executando sua função, né, como as pessoas, algumas entidades pedem, né. E eu queria foi só uma pequena introdução, que meus amigos agora vão dar continuidade, vão falar um pouco melhor. E eu queria só ressaltar que eu não sou dentro da área de educação, então eu fiz aqui mais um apanhado introdutório e passar agora a palavra para o Lucas. Bom, gente, boa tarde. Agora, nesse momento do trabalho, a gente vai dar um panorama mais geral do ensino privado. E aí, como o Igor apresentou para a gente, foi realmente de uma hora para outra, aulas suspensas, e aí, teoricamente, a segunda quinzena do mês de março de 2020, a maioria dos estados estava decretando que seria a antecipação do recesso escolar do meio do ano, e aí depois a gente viu que não foi realmente isso que aconteceu, tanto que o ano letivo inteiro de 2020 ficou, né, nessa forma remota. E aí, como isso acontece de uma maneira para outra, um novo planejamento teve de ser feito, né? E tanto que a gente colocou aqui no primeiro item a arte do improviso virtual, totalmente virtual, e também agora no sistema híbrido, que é uma realidade de 2021. E aí esse improviso virtual não é a gente se encaixar naquele termo que a gente até debateu em reunião do professor se reinventar. Não é isso, até porque o professor, eu acredito que todos nós, principalmente quem está dentro do colégio, está cansado desse termo de se reinventar o tempo todo. E aí o improviso virtual, ele surge como um conceito, é um conceito extremamente debatido hoje em dia, para atrair os alunos para a sala de aula no remoto, no virtual, e tentar diminuir um pouco a defasagem, como a gente viu já em estudos científicos, até a ONU, a Unicef, afirma que o Brasil teve 2 décadas de retrocesso devido a esse tipo de ensino. E aí os 2 principais problemas que a gente pode destacar no ensino privado logo de início a sobrecarga dos professores com a extrapolação de horários. Isso aconteceu muito, não que antigamente isso não acontecia, acho que todo professor levava trabalho para dentro de casa, mas isso se intensificou ainda mais durante esse período de pandemia, tanto que a Fernanda vai abordar isso, o uso das redes, né? Então, redes sociais, telefone de contato, coisas que eram particulares, passaram a se tornar públicas, justamente para estreitar essa relação. E essa extrapolação de horários com a sobrecarga não fica sujeita somente a isso, dessas atividades, dessa relação aluno-professor. Tem tudo aquilo que a gente sabe, a elaboração das aulas do ensino remoto, preenchimento de diário que não parou, atividades, planos de ação, por aí vai. E um outro problema foi a sobrecarga das plataformas, né?
muitos colégios não utilizavam nenhum tipo de plataforma digital, tinham acesso, mas não utilizavam. E aí, quando começa, eu acredito que todas as plataformas apresentaram para a gente muita oscilação, né? Aí eu coloquei até alguns exemplos aqui, o Meet, o Zoom, o Jitsi, o Teams e as redes sociais de forma geral, inclusive colégios particulares, o ensino privado, trocaram de plataformas ao longo do ano, devido a esses problemas que vinham aparecendo. Pode passar, Igor, por favor. E aí, esse termo que a gente criou de saturação virtual. Eu acredito que logo no primeiro semestre de 2020, todos os profissionais da educação, a gente pode afirmar assim, estavam saturados mesmo do uso maçante, né, das redes do ensino virtual. E isso também aconteceu com os alunos. Aumentou ainda mais a defasagem. E o problema de presença em sala de aula foi um problema constante no ensino privado. A gente tinha acesso a essa possibilidade dessa espécie de ensino, mas muitos alunos ou saíram dos colégios no decorrer do ano, devido a vários problemas, um deles é a inadimplência, falta de condições de continuar arcando com o pagamento, mas também muitos não demonstravam mais interesse, demonstrando já sinais dessa saturação. E aí surge a arte do improviso e o uso de recursos disponíveis. De início, acho que todo professor usa muito slide, e, ao meu ver, foi a primeira alternativa que a gente encontra para usar nesse ano de 2020, só que chega uma hora que tanto os professores quanto os alunos não conseguem mais, eles ficam saturados também do uso de slides. E aí coube ao professor, né, expandir esse improviso. O uso de recursos imagéticos, audiovisuais, até mesmo com o uso de filmes, documentários, os aplicativos do Google. Então, o professor, realmente, ele teve que se virar, eu acho, eu utilizei nas nossas reuniões, que a gente fez, esse termo, o professor literalmente teve que virar um polvo, né? E aí, com uma mão, ele utilizava um recurso e fazia a complementação das tarefas, e aí o professor, se desdobrando em várias facetas, ele teve que cumprir o uso do material didático, que não parou, até porque isso foi o uso do material didático padrão, né, usado na instituição, foi uma cobrança das redes, das escolas privadas, mas também uma cobrança muito forte dos pais. Eles pagaram por esse material, provavelmente pagaram bem caro por esse material, e aí continuou o uso. E, infelizmente, muitas vezes, essa cobrança que vinha dos pais, dos responsáveis, dos alunos, iam diretamente para o professor, já que eles tinham um contato dos professores. Então, muitas vezes, no meu caso, 10, 11 horas da noite, eu recebia mensagens de pais de alunos, fazendo algum tipo de cobrança, tirando algum tipo de dúvida. E, infelizmente, algumas barreiras foram rompidas, né? Pode passar, Igor, por favor. E aí, a gente colocou um exemplo aí da aula sobre fontes de energia, né? No ensino remoto, totalmente remoto, que nem foi o ano passado, a gente teve a possibilidade de explorar muito recursos audiovisuais, filmes. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, a gente conseguia mostrar, por exemplo, todo o funcionamento de uma usina hidrelétrica, o que foi, nesse primeiro print aqui, a história completa de Chernobyl. Então, tem um filme sobre Chernobyl, que os alunos são muito curiosos perante isso. Já nesse ano de 2021, no sistema híbrido, muitas escolas não oferecem estrutura para o professor lidar com isso. Então, às vezes, o colégio tem um data show, ou não tem nenhum, não tem um laboratório de informática, então o professor não pode trabalhar dessa forma. E por que eu estou falando isso? Porque mais para frente, a gente vai apresentar a segregação e diferenciação que existe no ensino privado. Não somente em geografia, mas como num todo. Pode passar, Igor, por favor.
e aí o ensino da geografia no extraclasse. O primeiro tópico que a gente destaca foi o aumento dos perfis profissionais nas redes sociais, e aí trazendo como o exemplo da geografia, que é a nossa realidade. A gente debatendo, a gente constatou que o aumento desses perfis profissionais foi muito grande no ano de 2020. Pessoas que tinham redes sociais pessoais, perfis no Facebook, no Instagram, ou criaram um perfil profissional totalmente voltado para o ensino da geografia, por exemplo, ou transformaram as suas redes sociais pessoais em redes profissionais. Isso teve um aumento muito grande. E aí a gente pode enxergar que uma das principais justificativas é continuar estreitando laços, uma reaproximação, ou então mesmo possibilitar atingir todo o público, tanto do ensino público quanto do privado, porque a gente sabe que nem todos os alunos têm acesso a uma internet de qualidade, uma estrutura, nem todos os professores também têm acesso a isso, por mais que os professores tiveram que se virar, como, por exemplo, vários colégios tiveram suas atividades paralisadas, mas o professor ia até o colégio somente para dar aula online, para usar a rede de internet. Querendo ou não, ele acabava se expondo ao risco, ao vírus, da mesma forma. Isso acontecia. E aí, esse segundo tópico foi o que eu falei anteriormente, o uso de meios de comunicação pessoais usados para fins profissionais fora do horário comercial. Isso aconteceu muito. Infelizmente, acontece até os dias atuais aqui em 2021 no ensino híbrido, já que muitas vezes o contato se manteve o mesmo, além da sobrecarga. E aí esse terceiro ponto que a gente entra é na diferença da redução salarial e a redução da carga horária. Isso foi um ponto que aconteceu ano passado no ensino privado, foi o seguinte, foi autorizado, por meio de algumas sanções, a redução das mensalidades e, consequentemente, também a redução da carga horária dos professores e a redução salarial. A redução salarial, de fato, aconteceu, principalmente quando o professor não tinha alguma matrícula em alguma prefeitura, no estado, ou quando não estava em processo de aposentadoria, o professor ele teve a sua redução salarial. Porém, a redução da carga horária foi meramente figurativa, foi algo somente teórico, porque na prática, pelo contrário, os professores trabalharam muito mais, uma sobrecarga muito forte, e a gente ainda tinha que ouvir frases como, está aproveitando o descanso? Como é que está aproveitando? Viajou? Tinha gente que fazia perguntas assim totalmente sem cabimento, já que a redução da carga horária não acontecia, mas só quem está mesmo inserido nessa realidade consegue identificar o que foi isso. Só para falar, a redução salarial, quando o profissional ele trabalhava ou trabalha ainda numa escola que não assina sua carteira, falando assim em português claro, ele não tinha direito à complementação do governo. Então, por exemplo, eu trabalho num colégio que ele reduziu, eu tive redução salarial. E aí, nesse colégio de carteira assinada, tive 50% de redução, então o colégio pagava 50%, os outros 50% era uma complementação do governo. Então, a minha defasagem, a minha perda salarial não foi forte. Já em contrapartida, colégios que não assinaram a minha carteira, eu só tive a redução salarial, e o que foi descontado, um abraço. Perdeu. Mas a carga horária não foi reduzida. E aí, essas funções extras se transformando numa sobrecarga enorme. Você tinha que fazer plano de ação, que nem... Pode passar aí. Isso aqui é só um exemplo figurativo mesmo de plano de ação que a gente tinha que fazer no ano passado, e aí os colégios enviavam para a Secretaria de Educação, e aí de início foram a maioria do que a gente debateu, do que a gente viu, eram planos de ação semanais, depois esses planos passaram a se tornar mensais, mas mesmo assim eram planos extremamente longos,
e que demandavam tempo, né, para preenchimento, para detalhamento no geral. Pode passar aí, por favor. E aí, esse slide, ele traz para a gente uma coisa que eu citei no início, na segregação do ensino. Muitos alunos estudam em escolas privadas, porém, eles não têm em casa uma estrutura para o ensino remoto ou para o ensino híbrido, como a gente está agora no 2021. Não tem o uso ao computador, um notebook de qualidade, muitas vezes é para dividir um computador com 2, 3 irmãos. Não tem uso de uma internet banda larga, ou então uma internet que tem uma oscilação constante. Então, ocorre essa segregação do ensino, né? Ano passado foi muito fácil, infelizmente, da gente identificar isso. Realmente, tinha alunos que não entravam porque não queriam. Tinha alunos extremamente participativos, em sala, que continuaram participativos no ambiente virtual, no ensino remoto. E tinha alunos que, infelizmente, não tinham acesso. E aí, no segundo ponto, eu destaco grupos no ensino privado, porque o que acontece? Nos debates, nas leituras que a gente fez, constantemente, o ensino privado ele era abordado como um só, apenas um conjunto. Só que dentro do ensino privado existem várias diferenciações, várias lacunas. A gente tem, por exemplo, aí, colégios de grandes redes nacionais, redes internacionais, ou colégios de grande porte, que tiveram toda uma estrutura digital, de recebimento, de acolhimento dos alunos e dos professores, ofereciam estrutura para os professores. A gente tem os colégios de médio porte, né, pequenas redes ou de médio porte, e a gente tem os colégios de pequeno porte, ou chamados também de colégios de bairro, né, unidades pequenas, que foram os colégios que mais sofreram nessa época de pandemia, tanto na estrutura, no ensino, né, defasagem do ensino, mas também a maioria dos colégios que fecharam as portas no final do ano de 2020, desculpa, ou durante o ano de 2020, foram esses colégios privados de pequeno porte. Alguns colégios fecharam no final do ano e outros colégios fecharam no decorrer do ano. Por exemplo, no recesso de julho, que se repetiu em alguns colégios, eles encerraram suas atividades. Então, mesmo no ensino privado, que a gente sabe que tem um acesso maior, uma estrutura maior, generalizando isso, ocorre essa diferenciação, essa segregação. E nem todos os colégios, nem todos os alunos do mesmo colégio têm acesso. E aí, coube ao professor e aos demais profissionais da educação do colégio tentar correr atrás um pouco desse prejuízo, dessa defasagem que a gente enfrentou no ano passado e que a gente está enfrentando até agora. Pode passar aí, por favor. E aí, entre os centenas, milhares de desafios do ensino híbrido de 2021, né, que a gente está em sala, está com os alunos, aos meus colegas aqui da turma que estão em sala de aula, eu acredito que constantemente vocês falam a seguinte frase: coloca a máscara, levanta a máscara, tampa esse nariz, se afasta, não compartilha a garrafa. Né? Então, fora a gente ter que tomar conta disso tudo, a gente tem que conectar, muitos professores têm que levar o seu material, sua câmera, seu computador, seu celular para dentro de sala de aula, continuar o uso, passando matéria no quadro, o uso do material didático, preenchendo o diário, e, no final de tudo, ouvir de um representante político, como o atual secretário de Educação do Rio de Janeiro, que a escola é o lugar mais seguro. Né? Vamos recorrer contra o fechamento. Essa afirmação ele deu quando ocorreu a segunda liminar no início do mês de abril, né, suspendendo as aulas, e as aulas, se eu não me engano, ficaram suspensas numa segunda e numa terça-feira, quando o governo conseguiu derrubar, e ele disse, rapidamente vou ler aqui a afirmação dele. Vamos lá. Precisamos entender de uma vez por todas que para a maior parte das nossas crianças a escola é o lugar mais seguro que elas podem ter.
temos um protocolo sanitário rigoroso e com ele defendemos o retorno presencial e segurança. O que fazem os autores desse pedido, ou seja, o pedido da liminar, que ele era contra, é na prática ajudar ainda mais a empurrar nossas crianças para as ruas, para os sinais e para a criminalidade. Para muitas delas, a única chance de sonhar com um futuro melhor é numa sala de aula, e é por isso que iremos recorrer dessa decisão. Utilizando uma justificativa de abordagem histórica, social, de problemas históricos sociais, para acelerar uma volta totalmente presencial em sala de aula, tanto no privado quanto no público, né? Que quando ele fez essa afirmação, ele não fez essa diferenciação, em nenhum momento ele citou o papel do professor, ou então o cuidado com ou para os professores e profissionais da educação de uma forma geral. E aí, nesse contexto político, né, de declarações políticas, eu deixo a palavra com a minha amiga Fernanda. Pode passar, Igor. Então, gente, assim, antes de eu começar a falar sobre a escola pública, eu queria deixar esse tópico para falarmos a respeito dos professores, né, que é a nossa classe. Acredito que aqui a gente tem vários amigos que estão dentro de sala de aula, tanto no ensino híbrido, tanto no remoto. E, recentemente, a nossa classe ela sempre sofreu vários ataques, mas, assim, recentemente, os ataques, eles estão, assim, muito fortes. E, de certa forma, nós estamos levando a culpa de não querer, talvez, voltar para o ensino presencial. Eu começo com essa fala aqui do deputado Ricardo Barros, né, que ele, durante a votação do projeto para transformar a escola num serviço essencial, ele falou que o professor ele é o único profissional que não quer trabalhar na pandemia. Quando eu li sobre essa fala, eu parei para pensar e lembrei também da live do GEA, da professora Núria, se eu não me engano, foi Ensino de Geografia, Controles. Eu não lembro o nome total da live, quando ela pegou e falou assim: o professor no ensino remoto, ele voltou para ser a escola do século XIX, né? Porque a casa dele se tornou a sala de aula. E realmente, eu acordo no meu trabalho, eu vou dormir no meu trabalho. Em nenhum momento eu trabalho 12 horas por dia, seja em planejamento, seja gravando aula, seja atendendo aluno. Igual o Igor, ele comentou, o Lucas comentou a respeito, no caso da invasão da nossa privacidade. Na escola pública, a gente tem um grande problema que o quê? A gente sabe que o acesso ele é muito restrito. E a gente sabe que talvez só aquele horário da noite, 8 horas, 9 horas da noite, aquele aluno ele tem acesso àquele celular para tirar dúvida com você. Então, assim, você acaba pensando assim, caraca, não, eu vou tirar a dúvida dele porque é aquele único horário que ele pode estar ali para poder tirar essa dúvida. E outra coisa também... Pode passar, Igor. Outra coisa também que, no caso, quando a gente fala a respeito disso, a gente também fala a respeito, no caso, da carga horária de trabalho que foi colocada em cima, foi colocado para o professor. Além do caso, como o Lucas já falou, que nós já tínhamos essa carga horária, mas, assim, reportagens como esse print que eu tirei do Twitter, né, que, olha que legal, no caso, a diretora da escola, ela foi procurar os alunos. Tipo, tornando o magistério como aquela função de, não, eu gosto de dar aula, como é que fala? Tem um nome que a gente fala, é o dom, é vocação. Então, assim, você tem que dar aula por amor. E eu vi muitas vezes essa fala agora durante a pandemia. E assim, não, você está dando aula por amor, você tem que dar aula por amor. Olha, só que você não percebe essa sobrecarga de trabalho que você colocou em cima do professor. Outra coisa também que eu acho muito importante da gente ressaltar é que, assim, os nossos professores, eles não são nativos digitais. Nós não somos nativos digitais. Nativos digitais são aquelas pessoas que já nasceram com acesso à tecnologia desde cedo. Nós não acredito que ninguém aqui é.
porque geralmente é considerada uma geração que é a partir do ano de 2010. Então, assim, todos os professores se esforçaram muito a respeito de como trabalhar com essas tecnologias, como a gente precisou se adaptar rapidamente a essa realidade. As ferramentas, outra fala da professora Núria também, nós bancamos todas as ferramentas, ou seja, desde o computador, desde a webcam, desde a internet, porque muitos professores, eles não tinham internet suficiente para trabalhar com aula online. O meu caso é um deles, eu tive que trocar o meu pacote de internet por um mais caro para poder suportar o fluxo de dados. E com isso tudo, várias atribuições. Eu não sei como igual o Lucas já comentou, mas na escola pública, nós, além de, no caso, fazer relatórios, nós temos que fazer o relatório do aluno especial, que no caso é chamado de adaptação, que no caso é o acompanhamento do aluno especial, relatórios mensalmente, porque segundo as secretarias de educação, o Ministério Público tinha acesso a esses relatórios e era para justificar porque a escola ainda continuava em ensino remoto. No caso, somos convocados para ir à escola, fazer reprodução da apostila, funções também que não é nossas. E, além disso tudo, além, no caso dessas funções todas, nós entramos com a função, no caso, do cuidado do aluno, né? Tornamos ao mesmo tempo psicólogos, porque os alunos estão em casa, muitos deles estão vivendo uma rotina que eles não podem sair de casa, então, às vezes, você é a única pessoa que ele tem para conversar. Nós também se tornamos orientador, porque, professor, o que eu vou fazer? Eu não vejo o futuro. Então, assim, ao mesmo tempo que você está ali exercendo a sua função como professor, lecionando a matéria, no caso, lecionando geografia, ao mesmo tempo eu tenho que cuidar dessas crianças que, às vezes, elas estão sozinhas em casa porque o pai saiu para trabalhar, às vezes o pai já está, no caso, a gente já vê vários casos, né? Não sei se vocês chegaram até a ver um meme que eu esqueci até de colocar, que fala assim, que é uma mãe jogando a criança para a escola, né? Porque eles falam que estão saturados e eles não sabem mais o que fazer com os filhos. Eu já recebi mensagens com a mãe falando assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu falei assim, mãe, eu não tenho filho, como é que eu vou ajudar a senhora? Então, assim, dessa forma. Igor, pode passar. Então, assim, e todas essas situações contribuem para gerar graves problemas de saúde em muitos docentes. É muito se falado na mídia em geral que nós precisamos pensar nas nossas crianças. Elas estão em casa, elas estão passando por problemas psicológicos. Mas e os professores? Será que eles também não estão passando por isso? Será que está tudo bem com eles? Será que é necessário somente se falar apenas do aluno? Eu sei que o aluno, no caso, ele é uma criança. Ele tem um grau de importância, mas e esse profissional? Que muitas pessoas elas abrem a boca para dizer que ele é tão importante, mas ele é tão importante quanto para você pensar da saúde dele. Então, eu coloquei duas reportagens aqui. Uma de um Twitter, não sei se vocês conhecem, se chama Covid na Escola. Ele coloca diariamente reportagens a respeito da volta às aulas, protocolos e situações que acontecem na escola agora após essa volta do ensino híbrido. E ele está falando sobre o Senac São Paulo, que pediu para os professores assinarem um termo de compromisso, dizendo que se eles pegarem Covid, se eles forem contaminados, a responsabilidade não é da escola. E a outra reportagem que eu coloquei aqui do lado, que foi até do colunista da UOL, essa reportagem saiu agora no domingo, né? É um relato de uma professora falando a respeito de ter que lidar com os pais dos alunos diariamente. E houve um compartilhamento, eu não sei se vocês chegaram a ver, de uma mensagem de uma direção da escola pedindo para os docentes para deixar os planejamentos prontos para facilitar em caso de internação. Exemplo, então, assim, se você for internado, rapidamente eu vou te substituir. Então, você tem que deixar tudo pronto para você não me causar problema.
E aí o pessoal até pegou e fez até fez um complemento embaixo, né? Antes de morrer, não se esqueçam de lançar as notas e fechar o diário. Depois disso, descanse em paz. Estamos contratando outro professor. Então, assim, quanto vale a vida desse profissional? O profissional que que muita gente abre a boca para dizer que é tão eficiente, mas ao mesmo tempo ele é descartável. A vida é descartável. Não sei se vocês também já chegaram a ver, tipo, desculpa estar citando vários memes que tá vendo aqui na minha cabeça, que assim, o meme que o CPF sai para trabalhar, o CNPJ tá em casa. O CPF morre, o CNPJ vai lá e contrata outro CPF. E assim, isso é um conjunto da nossa precarização do nosso trabalho, devido também à quantidade de horas, devido às condições de trabalho que nós temos, tanto no presencial quanto no remoto, e também levar a principal culpa pelo baixo desempenho. A educação não está dando certo? De quem que é a culpa? A culpa é do professor. A culpa nunca é da estrutura, a culpa nunca é da estrutura escolar, a culpa nunca é da Secretaria de Educação, a culpa nunca é do governo, a culpa é do professor. Pode passar, Igor. Então, como é que funcionou o ensino remoto nas escolas públicas? Gente, eu tô falando mais ou menos, assim, esse é um relato dos meus amigos, então, assim, eu não sei se, eu não vou englobar todas as redes, porque, assim, eu conheço a galera do estado, eu tô falando das redes que eu trabalho, mas pode ser que na rede que vocês trabalhem tenha sido diferente. Então, assim, eu só vou dar mais ou menos os exemplos que eu tenho conhecimento, né? O ensino não presencial, nas escolas públicas, foi diferente da escola particular. As escolas particulares voltaram com 15 dias e nós, a escola pública, teve lugares que voltou com 2 meses depois. E, assim, foi um ensino não presencial, sem planejamento nenhum. Eu digo isso, sem planejamento nenhum mesmo. Por quê? As escolas, as unidades escolares que começaram a fazer reuniões com professores para decidir como que seria feito esse ensino não presencial. Na maioria das escolas, foram eleitos aplicativos de mensagem instantâneas, como o WhatsApp e o Telegram. Por quê? Pela sua popularidade, no caso, todo mundo tem, e também, no caso, pensando que são no caso, aplicativos que as operadoras oferecem gratuitamente, ou seja, aquele aluno, mesmo sem dinheiro, ele vai ter acesso, e, no caso, se tornou a principal maneira aqui, no caso, foi a principal forma de contato nós da unidade escolar com esse aluno, com esse responsável. Então, assim, se você, geralmente, acho que quase todas as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro adotaram esses 2 métodos de comunicação. Algumas redes adotaram plataformas educacionais e plataformas de videoconferência. Eu sei que em Nova Iguaçu foi adotada uma plataforma educacional diferente do Google, e muita gente reclamou que, no caso, os conteúdos que estavam na plataforma eram diferentes dos conteúdos que estavam sendo lecionados na rede, e as plataformas de videoconferência. Só que, assim, diferente das escolas particulares, né, as plataformas de videoconferência, a gente tem um grande problema devido à dificuldade de acesso. O aluno da escola pública, ele não tem tanto acesso ao sinal de internet, seja ele por causa de condições financeiras ou no caso, pela localidade. Pode ser tanto no espaço rural quanto nas grandes periferias. O acesso do 3G ele é muito ruim. E isso se tornou uma grande barreira no ensino remoto totalmente online. Principalmente porque nós não sabíamos se o aluno tinha deixado de estudar, se ele não tinha acesso, se ele não queria entrar, ou se simplesmente ele não sabia que a rede que estava sendo disponibilizada atividade para ele online. Então, assim, eram muitas indagações e poucas respostas. Então, assim, uma das soluções, que no caso foi, eu falo que foi a solução milagrosa, né, que eles falam, foi a implantação das apostilas físicas. Só que, assim, as apostilas físicas, no início, elas eram padronizadas, ou seja, era um grupo de professores que faziam essas apostilas, geralmente da rede, mas nós não tínhamos autonomia para modificar, autonomia para edição, ajuste de acordo com a nossa escola. Ou seja, nós professores fazíamos a apostila e ela ficava padrão para a rede inteira. E ela passava pelo coordenador, né, como no caso, supervisor de área, o supervisor de área lá travava no PDF, entregava para a escola e você não podia mexer mais.
E isso, o que acontecia? Muitas apostilas, elas vinham com a quantidade de conteúdo muito grande. E essa quantidade de conteúdo muito grande prejudica muito o nosso aluno. Por quê? Primeiro, ele não é acostumado a estudar sozinho, ele não foi ensinado a estudar sozinho. O hábito de ler, a leitura, no caso, ler grandes textos, para alguns alunos, principalmente do 6º e 7º ano, era muito difícil. Então, assim, tinha apostilas que vinham com muitos textos mesmo, e o aluno ele não conseguia assimilar. Isso acontecia também. Isso acontece também, né? Acontece até hoje. Devido também à quantidade de matérias que vem na apostila, por exemplo, cada apostila de um dos municípios que eu trabalho vem com 45 páginas, com todas as disciplinas, e tem disciplinas que colocam 5 ou 6 páginas para o aluno fazer em 15 dias. E isso, o que acontece? O aluno ele ficava com excesso, ele está com excesso de conteúdo, ele lê, não assimila e entrega. E ele vai lá, no caso, só responde as perguntas e entrega. Se ele aprendeu? Não sei. E outra coisa também que, no caso, eu gostaria de citar também a respeito é que a gente também não sabe como é que esse aluno está fazendo essa apostila, né? Porque muitas vezes, quando eu pego para corrigir a apostila, ela vem com a letra que não é dele, e também a resposta, né? Quando eles vão procurar eu chamo de... eles vão perguntar para o Google, né? Eles perguntam para o Google, tem vários sites agora, né? Que eles colocam a pergunta lá e as pessoas respondem, eles colocam igualzinho, do jeito que está na apostila. Então, assim, e dessa forma, eu não culpo eles, porque eu sei que é um material que não é preparado, é adequado exatamente para cada turma específica. Não é adequado para eles, talvez, não é adequado para aquela realidade. Então, assim, é complicado. E no caso, outro problema principal que tem nas apostilas, principalmente nas apostilas de geografia. Esse daqui são 2 exemplos de apostilas que eu estou apresentando para vocês de geografia. Como é que você visualiza mapa aqui? Imagem. Trabalho, imagem e mapa. Se a geografia ela exige isso da gente. Leitura, igual o Clésio falou no início, né? Trabalhar com a leitura com outras linguagens. Como é que eu trabalho o mapa nessa situação? Como é que eu trabalho figura nessa situação? E assim, muitas vezes, assim, eu digo que a culpa não é exatamente da unidade escolar, porque ela, no caso, a máquina de xerox da escola, ela não estava preparada para esse número de cópias que estão sendo feitas. Ela não estava preparada. Então, assim, acontece que, assim, não é a culpa do aluno, não é a culpa do professor, também não é a culpa da unidade escolar. Então, assim, mas o problema é que essa situação, ela acontece. E em algumas redes, o material, no caso, o material disponível para o físico só tem português e matemática. Ou seja, se o aluno, no caso, ele não tem acesso à internet, ele só vai estudar português e matemática. E nas 2 redes que eu trabalhei, teve uma avaliação diagnóstica de entrada, né? Que é quando você retorna o ano letivo. Também só teve português e matemática. Será que somente o aluno, no caso, ele só precisa saber essas 2 disciplinas? Cadê a importância das outras disciplinas? Esse é um questionamento até que eu deixo. Eu sei que, no caso, fala que a classe de disciplinas, né, que português e matemática elas são consideradas classes de disciplinas mais importantes, né, entre aspas, mas nessa situação a gente acabou vendo o ensino de humanas e o ensino de ciências naturais sendo deixado para trás devido à desculpa de falta de orçamento. Pode passar, Igor. Falando da geografia, né? A geografia, no caso, ela é uma ciência que ela permite, no caso, o diálogo com múltiplas linguagens, né? Favorecendo a construção de inúmeras ferramentas que servem para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Eu gosto dessa citação da Lana Cavalcante, né? Que ela fala que o uso das linguagens alternativas, como vídeos, jogos, internet, são cada vez mais presentes no ensino de geografia, podendo, no caso, ajudar, potencializar a aprendizagem desses alunos. No ensino remoto, nós professores fomos obrigados a aprender essa linguagem tecnológica. Então, assim, de uma forma ou de outra, nós precisamos aprender essa linguagem e quem não tinha habilidades foi obrigado a aprender de qualquer maneira para poder o quê? Para poder oferecer o melhor para os nossos alunos. Igor, pode passar. E, assim, eu como professora de geografia, de escolas que eu sei de baixo acesso à internet,
eu comecei a trabalhar com as ferramentas que eu tinha, como o Lucas falou no início, né, a arte do improviso. Então, a minha sala de aula, ela se tornou um grupo de WhatsApp. Essa, no caso, é 2 prints do 6º ano que eu tenho em Barra do Piraí, no Lago Azul, onde eu trabalho com eles exatamente como na sala de aula, só que assim, com mais recursos, eu consigo colocar vídeos, imagens, eu consigo, no caso, chamar a atenção deles para participar mandando áudio, ou se não, utilizando do meio da gamificação, ou seja, fazendo perguntas com as regras dos jogos. E, assim, eu consigo essa interação no grupo de WhatsApp, tanto que, assim, nós temos o ensino não presencial, ele é separado, no caso, a carga horária ela é igual à carga horária do presencial, a gente é separado por dias, nós temos que ficar os 3 tempos de aula disponíveis no WhatsApp para dúvidas. Tem professores que tiram dúvidas, tem professores que só colocam questões e tem professores que gostam de trabalhar, tipo, fazer essas dinâmicas em sala de aula. Então, assim, a nossa nova... outra palavra também que utilizamos muito, né, que é o novo normal, o novo normal, né, que está sendo utilizado várias vezes, é a sala de aula via WhatsApp. Pode passar aí. E pensando também, como é que eu vou trabalhar o ensino de geografia em um ambiente que eu tenho pouca disponibilidade de sinal, onde eu tenho que pensar que o aluno ele não pode gastar o crédito, os dados dele todo comigo, na minha disciplina, porque ele tem outras 13 disciplinas. Então, eu comecei a pensar em maneiras de como eu transformar a geografia em materiais que não consomem dados. Então, assim, eu comecei a procurar essas ferramentas, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei foi o TikTok. O TikTok, ele produz vídeos em 60 minutos e eu consigo disponibilizá-los no WhatsApp. E o TikTok também, ele tem uma facilidade que ele não consome dados, dependendo da operadora. Então, ou seja, eu faço vídeos de 1 minuto explicando alguns conceitos, alguns fenômenos, coloco no grupo de WhatsApp e já começo a tentar o quê? Começo a tentar chamá-los para poder começar uma discussão a respeito do assunto. Outra possibilidade também que eu vi foi o WordDraw. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quem usa muito, se eu não me engano, é um site chamado... Acho que é Mundogel, se eu não me engano. Que é uma plataforma que a gente consegue desenvolver atividades no modelo gamificado. É uma plataforma que, assim, ela consome o mínimo de dados. Qualquer celular de qualquer sistema operacional, sistemas operacionais antigos conseguem abrir. Então, assim, quando eu utilizo essa ferramenta para o ensino de geografia, eu penso, se no caso eu tenho um celular muito antigo, se abre no meu celular muito antigo, então vai abrir no celular muito antigo do meu aluno. Isso também acontece com o TikTok. O TikTok ele também abre em qualquer sistema operacional, independente ou não de atualização. E, no caso, o uso do PowerPoint para gravar aulas e fazer jogos, e assim, dessa forma. No caso, eu gravo as aulas no PowerPoint e depois eu consigo, no caso, reduzir a qualidade desse vídeo de uma forma que eu consigo jogar no WhatsApp, porque o WhatsApp ele só aceita vídeos, ele só aceita vídeos até 60 mega. E até 10 segundos até 1 minuto de duração. Então, eu consigo, no caso, fazer os vídeos pelo PowerPoint de forma simplificada e colocar lá, no caso, o meu aluno, para ele poder visualizar alguma coisa, ou poder gravar, poder visualizar, ou poder explicar a apostila. Uma coisa que eu esqueci de falar. Sobre a apostila. Nós percebemos, principalmente, assim, nós professores percebemos que o aluno ele tem a necessidade muito da linguagem falada para poder entender. Então, a necessidade, no caso, de utilizar vídeos, de utilizar podcasts, áudios, ela se tornou muito frequente, devido a ele precisar mesmo dessa linguagem, dele precisar mesmo da fala para poder entender o que está acontecendo, para poder entender o conteúdo. Eu coloquei o Google Earth ali, mas, assim, no caso, na escola, pelo menos para os meus alunos, para eu poder trabalhar com o Google Earth, eu tenho que espelhar da minha internet, ou seja, dessa forma como a gente está fazendo aqui. Eu abro a sala, alguns que conseguem participar, e eu coloco, no caso, eu faço a apresentação,
que aí eles conseguem visualizar, porque eles, na internet deles, o Google Earth ele nem abre às vezes, ou senão ele consome a maioria de todos os dados, então é impossível fazer qualquer atividade com eles. A geografia, ela permite, no caso assim, esse leque de possibilidades que o ensino de geografia ele permite para a gente, ele está sendo muito útil agora no ensino remoto. Ele está ajudando muito, no caso, os alunos a compreenderem o conteúdo. Eu, como professora da rede pública, eu não sei exatamente o quanto de defasagem meus alunos estão. Eu estou preocupada porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, quanto tempo vai levar para a gente poder correr atrás dessa defasagem que está acontecendo, mas eu vejo que, assim, todo mundo está tentando fazer o seu melhor. Eu queria terminar com a fala da professora Janiara, que ela falou assim, o que o professor está fazendo na pandemia? O professor está tentando sobreviver e está tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, ele está lutando para diminuir essa possível defasagem que nós não temos ideia, diminuir um pouco essa defasagem. E também o quê? E também mostrar para aquele aluno que não é só porque ele é um estudante de uma escola pública, que a escola pública, ela, no caso, o pessoal, né, a sociedade adora falar mal da escola pública, não quer dizer que ele não é importante. Ele é importante, ele é tão importante tanto que todos os dias nós estamos procurando formas e ferramentas para poder alcançá-lo. Eu encerro a minha fala aqui. Aí, aqui tem nossas referências. A gente agradece a todos vocês por terem escutado a nossa apresentação. Bom, nós que agradecemos o grupo pela apresentação. Então, a gente agora abre para na verdade, o debate, o diálogo, né? Quem quiser estar comentando ou direcionando uma fala, um comentário em relação à apresentação do grupo, fiquem à vontade, tá bom? Eu não vejo o chat, deixa eu ver aqui. Bom, o pessoal está parabenizando o tema, deixa eu ver se tem alguma coisa. Gostaram da foto? Olha, eles comentaram até a tua foto, Fernanda, que estava lá em Vassouras, na praça central da igreja lá, né? Como é que é aquela? A igreja matriz, porque como eles são daquela região, eu tento sempre utilizar locais que eles conhecem para poder, no caso, eles terem... Assim, não, pô, a Fernanda estava falando de paisagem cultural, a igreja da matriz e tal, para eles associarem. Ah, legal. E é um lugar realmente muito bonito. Para quem não conhece, vale a pena dar uma escapadinha, uma corridinha, ficar um tempinho ali, um dia pelo menos, só um bate e volta já é suficiente para ver. Não dá para ver muita coisa, lógico, mas você sentir um pouco o clima da área urbana, né, dessa área central. Acho que é sempre importante. Que, na verdade, é uma região rica com a questão dos casarões, a produção do período das grandes propriedades. Às vezes não dá para ir nessas fazendas, né? Mas você está passando pela parte urbana, todo jeito você já tem o momento, o clima ali, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Sobre a exposição dos colegas, vocês queriam falar alguma coisa? Eu queria, posso... Claro, Igor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabenizar o grupo, uma temática tão importante, a explicação excelente, um assunto tão rico. Na verdade, partilhar com vocês uma questão que tem me atormentado como profissional da rede privada, que o Lucas e a Fernanda chegaram a tocar no assunto da questão do novo normal, desse discurso que está, e da questão do jogo de interesses que existe por trás dessa situação. Eu fico muito preocupado com a questão do que está por trás desse processo, se vai acabar, mesmo com o fim da pandemia, esse modelo de ensino, porque algumas coisas já estão sendo feitas. Por exemplo, em algumas escolas,
línguas estrangeiras já foram cortadas do currículo. Línguas estrangeiras que antes eram dadas presencialmente não vão ser mais dadas. Na verdade, elas entram no modelo remoto e viram disciplinas optativas. O aluno escolhe se ele quer ou não ter aula de espanhol, de inglês, talvez de artes em algumas escolas. Isso é muito preocupante, porque já existia uma discussão antes a esse processo, essa questão da pandemia, sobre até mesmo a nossa disciplina. Okay? Outra questão, as monitorias também que são postas de lado. E aí, provavelmente, também entrarão nesse novo contexto do ensino à distância. Isso me incomoda muito, até porque durante esse processo, essa loucura que foi, principalmente ano passado, em relação à pandemia, a falta de estrutura, onde mesmo às vezes você num colégio de grande porte, você mora numa área mais distante, então o colégio não está preocupado com a sua situação, continua te pressionando. Eu lembro, por exemplo, da fala do Lucas, da redução salarial. Eu tive a redução, só que eu passei a receber da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal aqui lotada, e eu não conseguia receber no dia. Então, eu levava 15, 20 dias para receber o meu salário, sabe? Mas só para finalizar, no meio dessa loucura, eu lembro do discurso de alguns diretores e donos de escolas falando em oportunidades. Você tem ali morte em situação cada vez mais preocupante, e esses diretores falando em oportunidade. Olha, gente, isso aqui é uma nova oportunidade. Vocês precisam se preparar, vocês precisam aprender a mexer com essas novas tecnologias, porque agora nós temos aí adiante novas oportunidades, como se fosse algo positivo. É mais ou menos o que o Matheus colocou aqui no chat, a questão do neoliberalismo, aquele discurso, não posso me empolgar e falar de maneira tão grosseira, mas aquele discurso tão abjeto, sabe, do tipo, olha, você vai trabalhar um pouquinho mais, mas lá na frente, eu não sei quando, você vai ser recompensado. Sabemos que não seremos recompensados, essa é a minha opinião, mas será que esse novo normal, infelizmente, não já está se apresentando? Essa é a minha preocupação, e eu queria saber, se não um grupo, mas o que vocês acham, vocês, colegas, Clésio, todo mundo? Grupo? Lucas, você responde pela escola particular ou eu respondo primeiro pela escola pública? Pode responder, pode começar. Igor, eu queria, no caso, também, complementando a sua fala que você falou, tipo, sobre, no caso, a nossa precarização, né, sobre o discurso neoliberal de, tipo, seja empreendedor de si mesmo. Então, na escola pública, o que está acontecendo? Essas fundações, elas estão oferecendo formação continuada. Então, assim, eu recentemente passei por várias formações continuadas a respeito de coisas que pessoas da rede já sabiam, tinham pessoas qualificadas na rede para poder dar aquela formação continuada, mas as prefeituras, elas preferiam pagar para um cara que não tinha nada a ver para poder fazer isso. E a gente também está passando por um processo na escola pública de eles quererem, no caso, pressionando a gente para fazer videoaulas e abrir mão do direito autoral. Desde o momento que a gente abre mão desse direito autoral, eles podem utilizar, se eu vinha morrer de Covid, eles podem utilizar isso porque eu liberei. Então, assim, e eles estão pressionando. E, ao mesmo tempo que pressionam falando assim, olha, vocês estão com salário em dia, não estão? Pô, tá muito difícil para pagar, não tem como vocês ajudarem a gente? Então, assim, esse, no caso, discurso, que no caso desse normal, para nós da escola pública, principalmente eu trabalho no interior, ele está entrando de uma forma devagar, mas ele entra com discursos vindos no caso, eu falo que a escola pública, no caso, ela é um território de disputa, né? É um território de disputa, tanto dos comissionados, quanto do poder, né? No caso dos gestores, né? Que a gente tem que ter os neoliberal também, e o poder dos gestores e o poder da iniciativa privada. E a iniciativa privada está entrando cada vez mais na escola pública. E também está entrando... eu lembro de vocês semana passada falando das apostilas. Tem uma prefeitura que eu trabalho que já trabalha com a apostila do Eleva. Então, assim, eles já estão entrando dessa forma e, assim, tem muitas pessoas que não acreditam, mas eles não estão entrando de forma tão, vamos dizer assim, na cara igual a escola particular. Mas eles estão entrando pelo canto, e o discurso das prefeituras, eles estão ficando cada vez mais parecidos com a iniciativa privada. Eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, eu reconheço isso. Então, assim,
eu falo, o projeto de privatização da educação, ele está caminhando em passos pequenos, mas ele vai chegar. E com isso vai chegar a exclusão. O ensino remoto foi um exemplo disso. Sim, uma coisa que a Fernanda citou, e eu compartilho muito, semelhante ao Igor, né, já que a gente está, né, no ensino privado aqui no Rio, isso que a Fernanda disse, que, por exemplo, o Eleva está entrando aí nas prefeituras, um exemplo disso é que o proprietário da rede Eleva é um desses que adota esse discurso que o Igor falou, né? Abraçar a oportunidade, e aí a gente está passando por um momento super difícil, vamos vencer juntos, mas o lucro está aqui no meu bolso. O professor tem que ser por amor, né? Que nem a gente apresentou nisso daí. E em relação ao direito de imagem, eu assinei infinitos termos ano passado em relação a isso, ao direito de imagem, de gravação, de foto, de print, abrindo isso aí. E uma coisa que o Matheus, eu esqueci de falar na apresentação, o Matheus destacou aqui no chat, em relação de tirar foto agora no ensino híbrido. Escreveu o seu nome e a data no quadro, tira foto e manda para o pessoal do online que a câmera não está focando e o aluno não está conseguindo enxergar, tira foto de tudo. Mudou, botou uma vírgula, é foto. E aí tudo com o seu material, com o seu computador, com o seu carregador, com a sua extensão, com o seu celular e por aí vai. Então, compartilho muito disso que, na vivência mesmo, semelhante ao que o Igor falou. Bom, mais alguém gostaria de estar comentando algo? Se quiser, Igor, também, se quiser continuar, Igor, né? Também escolares, se falar da Igor. Fiquem à vontade. Mas vocês trazem, eu, apesar de estar falando também, vocês podem depois estar interrompendo, também entrando na conversa, tá? Eu acho que vocês trazem uma preocupação, mais que uma preocupação, uma constatação, né, pelas experiências que vocês têm vivenciado, de como esse ensino remoto ele está se materializando das diferentes formas. Eu acho que vocês trouxeram uma análise interessante também pensar no universo do setor privado também, que a gente sempre fala, né, tanto o público como o privado, nós temos uma complexidade grande, né, eu sempre brinco, é difícil falar na sociedade brasileira, porque ela é fruto de uma complexidade, ela é complexa, né, então, na verdade, as relações são sempre bastante fruto de muitas redes, muitas coisas envolvidas, né? E mesmo quando a gente fala de público e privado, a gente tem também um universo do público e um universo do privado. Acho que vocês retratam isso bem quando vocês apresentam aquele quadro do que é diferente em termos da concepção do privado, né? Claro que nós temos aquela rede que é a referência, digamos, do mundo privado, mas nós temos diferentes nuances dessas redes, né? Seja a referência do mundo privado, como aquela organização sofrida no contexto do bairro, né? Do contexto do município. Isso repercute em várias situações, eu sempre brinco, né? Uma das situações para nós da geografia, que é muito gritante, é aquela casa que transforma em escola, né? Então, na verdade, a gente sabe que passa 2 segundos, o sobradinho vira uma escola, né? Então, para nós, assim, é aterrorizante enquanto análise do espaço geográfico, né? Porque aquela questão que a gente trabalha, uso, função, estrutura e processo, que o professor Milton tanto trabalha conosco em termos de caracterização do espaço geográfico, para nós é gritante, né, quando a gente vê um espaço que jamais foi pensado para ser escola, se torna uma escola. Então, a gente sabe que tem N complexidades ali e coisas complicadas que vão acontecer, né? Desde a limitação do espaço físico, propriamente dito, não tem espaço para andar, para correr, girar, subir em árvore ou rolar pelo barranco, né, que a gente sempre brinca, né, porque isso, nas escolas grandes, você tem esse universo, né, que a gente brinca, não importa se ela é pública ou privada, mas você tem espaço físico, né, e para nós, da geografia, a gente sabe o quanto é importante, né, então, até para o desenvolvimento da lateralidade, né, assim, que é uma coisa que a gente trabalha na questão conceitual,
mas existe a questão prática, né? Uma criança que brinca na rua tem um tipo de lateralidade, né? A criança que não brinca na rua tem outro tipo de lateralidade. E eu sempre brinco, existem vários estudos, né? E uma brincadeira que a gente tem quando a criança nasce, eu falo, tem que ser ligado à geografia, que a gente começa a ficar neurótico aonde você vai colocar o berço, né? E a brincadeira maior é que começa aquela coisa do xing, ying, vira daqui, vira dali, e a gente, para nós, não, se você tem espaço, você coloca o berço da criança no meio do quarto. Olha o desespero do geógrafo, coisa maluca do ser o geógrafo. Por quê? Não é só ser o geógrafo, a gente vai pensar um pouco no mundo da espacialidade, porque aí ele tem o contato com o espaço de várias formas. Se você coloca o berço no canto do quarto, a entrada do mundo visual daquele indivíduo passa a ser habitualmente numa mesma posição. Então, por isso que a gente joga a criança no meio do quarto, tá? Para ela receber a informação espacial de todos os lados. Claro que a gente tem, com todas as limitações, moro num lugar pequeno, que bom que eu tenho um berço para colocar a criança, que às vezes nem isso a gente consegue ter, né? Um espaço, etc. Mas só para a gente ver o quanto é importante essa concepção do espaço, né? E aí, quando a gente amplia esse indivíduo no contexto do espaço, chega na escola, a gente começa essas adaptações. E aí vem essa minha chamada de atenção, né? Assim, que é a casa que se transforma em escola, né? E aí a gente vai ter outras relações complicadas, mas é justamente essa casa que transforma escola, ela representa um segmento do contexto da educação, que ela vem extremamente em termos mercadológicos, né, uma saída em termos de uma função, de um processo, de uma possibilidade de oferecer algo. Pode ser diferente no primeiro momento, mas atrelado ao mundo do trabalho, né, ao mundo comercial, né? Então, está atrelado à questão do pagamento, né? E o pagamento da mensalidade. A ausência deste aluno é muito mais difícil para uma instituição pequena, claro, né, do que uma instituição gigantesca, né? E aí a gente repassa para o mundo da materialidade, né? Porque a mensalidade muda, e a mensalidade, ela identifica o sujeito nesse mundo de classes que nós dizemos ou afirmamos que não existe, mas ela é extremamente materializada, né? Enquanto eu tenho uns que ganham X, eu tenho outros que ganham NX, e às vezes eu nem sei qual era o X finito, né? Que alguns ganham, porque na verdade... Mas isso é um fator extremamente tão limitante como indicador de classe social, né? Porque aí, dependendo do quanto eu ganho, eu consigo pagar a escola X ou Y para o meu filho, tá? E aí eu tenho, depende do quanto eu ganho, eu consigo pagar plano de saúde X ou Y, plano dentário X ou Y, ou seja, tudo está atrelado ao mundo do pagamento, mas mais do que isso, está atrelado ao mundo do quanto eu ganho, então é uma relação extremamente do mundo do trabalho, né? Só que daí, quando a gente tem a desconstrução do mundo do trabalho, nesse sentido, não tem trabalho para todo mundo, e a gente sabe que a empregabilidade, ela é um grande desafio para países como o Brasil. Então, uma solução ótima, que eu sempre brinco, é acabar com a carteira de trabalho, porque pensa, eu não tenho mais a preocupação de ter um salário base, tá? Um salário mínimo, assim. Eu não tenho mais a preocupação de pagar atributos trabalhistas, ou seja, direitos trabalhistas conquistados pelo trabalhador, que eu sempre brinco, é uma coisa seríssima, né? Como 13º, férias, licença isso, licença aquilo, direito a ir ao médico, licença maternidade. Quer dizer, eu vou implodir no sistema do trabalho, na referência do trabalho, passo para o mundo da informalidade, então estamos com o Deus mercado, mas mais que isso, o Deus da informalidade, né? Assim, e aí eu começo a delegar para o sistema educacional, por isso que a gente tem mudado a estrutura do sistema educacional, que é para justamente ele se adequando, se ajeitando esse novo futuro presente, acelerado no momento agora do ensino remoto, que vocês estão identificando elementos que vieram para ficar. Esse é um detalhe bastante delicado para nós no sistema educativo, né? Vocês já indicaram disciplinas que não vão ser mais ofertadas do período presencial. A pessoa pode optar, mas daqui a pouco essa opção não vai ser mais uma opção. Vai ser o quê? A única coisa que vai ter, né? Assim, e imagina com um professor de língua estrangeira
pensando já neles de imediato, assim, e depois vão chegar em nós mesmos, professores de geografia, tá? Mas pensa na cabeça deles, porque eles passam o maior tempo preparando o melhor material possível para o ensino remoto, tá? Com todas as atividades lindas e maravilhosas. Assinamos todos os contratos de cessão de direitos de imagem e de material produzido. Tá? Então, não nos pertence mais o que nós produzimos, nossas aulas, seja a imagem, seja o material escrito, ou seja, a divulgação. Então, na verdade, nós estamos montando grandes bancos de informação, de aulas e atividades prontas. E aí vocês brincaram também, que é sério, né, a radicalidade, né, assim, não esqueça lá de corrigir antes de morrer, né, digamos assim, deixar tudo ok, né, com essa coisa. Porque, na verdade, esse sistema tem nos escravizado nesse sentido, né, assim, tem nos sugado em todas as nossas forças, porque ele já detém a nossa imagem, a nossa produção, e isso fica, né, a partir do momento que a gente produz esses materiais, a gente cede esses arquivos, vai ficar lá na escola, né, assim, e lembra que a escola já faz isso, né, quando alguém falta, de repente aparece uma atividade pronta e acabada, lá tem uma pastinha da coordenadora que já tem todas as atividades de um determinado ano, até por isso que ela não gosta que muda muito o conteúdo, porque daí mexe naquela pastinha dela, ela não tem mais o que colocar, a atividade do ano. Imagina se um professor querer mudar o conteúdo todo ano. Nossa, vai ser o fim para aquelas pastinhas, né? Mas essas pastinhas, essa forma de lidar com o processo de ensino-aprendizagem, né? À medida que eu tenho a ausência de um profissional da educação, eu o substituo, né? Assim, e aí vem o detalhe mais curioso, né? Não está importando muito qual o profissional que vai assumir este ápice da substituição. Assim, o que a gente está pensando são profissionais que vão levar a cabo, conduzir este processo, não importa qual profissional vai ser. Então, a gente está preparando materiais para profissionais conduzirem, né? Então, na verdade, nós estamos muito mais numa política educacional, num modelo educacional de condução, e pouco reflexão e raciocínio, né? Queremos conduzir bem. Conduzir bem significa, olha, já que nós temos agora uma base nacional comum curricular, sabemos o que todos devem ensinar, agora a gente tem livros onde todo mundo sabe o que deve ser colocado no livro, e agora a gente está com um problema, como ensinar este material, né? Assim, então, aí a segunda fase a gente vai implementar e fazer um grande esforço para a gente aprender a ensinar o que se deve ser ensinado. Mas não se dando por contente, lembra, esse sistema ele tem que validar alguns elementos, aí a gente coloca palavras, ações e atividades como componentes curriculares difíceis, mas preocupantes, como empreendedorismo na escola, tá? Isso aparece como uma forma muito forte, né? Vocês falaram aí do diretor. O diretor não está tirando de nenhum lugar. Ele está ouvindo essas orientações constantemente, essa fala. Essa fala está sendo replicada, está sendo batido nessa tecla há um bom tempo. E as referências desse diretor não estão saindo de nenhum lugar tão diferente. São das associações a quais eles pertencem. Temos que lembrar que são justamente essas associações que têm pairado sobre as estruturas do Estado desde que a gente está reestruturando o sistema educacional brasileiro. Eles não ficariam fora dessas estruturas, né? Então, o MEC, ele é constantemente bombardeado de fora para dentro, e agora de dentro para fora também, né? Assim, com essa mentalidade e essa forma de pensar. Então, nós temos um sistema educacional bastante delicado, sendo mudado, na sua estrutura cervical, tá? A gente mudou o que estava mais enterrado no nosso sistema educacional, que era o ensino médio, e vamos continuar com essas mudanças, né? Já desemperrou esse elemento estruturador, que é o ensino médio, já desemperrou o que deve ser ensinado, já desemperrou o material didático, mesmo vocês falem dessas alternativas, essas alternativas em nenhum momento fazem frente a um material diferente do que a BNCC está
para o ponto, tá? Eu facilito, eu economizo, eu diminuo a porcentagem do ganho da editora para passar a um ganho do cara que faz xerox, que a apostila é quase um xerocado, né? Uma coisa xerocada, uma coisa barateada, né? Assim, então eu só tenho, assim, a transferência do dinheiro, né? E essas equipes envolvidas, pasme, elas vêm de várias esferas, mas são todas esferas atreladas ao mundo das cifras, né? Então, são grandes, sem dúvida nenhuma, conglomerados. O sistema financeiro tem um problema muito delicado no momento atual, que nós temos uma dificuldade enorme de identificar, quem é o pai da ação, né? Eu sempre brinco, né? Assim, então, porque antes, quando eu falava assim, olha, pessoal, vamos lá para o setor da privatização, eu falo várias vezes, né? Não pensa na privatização em si. Depois que terminar a privatização, pense em quem comprou a empresa. Então, dá nomes a isso, qual o grupo que comprou, qual o conglomerado que comprou, e aí a gente começa a perceber que esses conglomerados, a gente tem muita gente envolvida, inclusive os políticos que permitiram a própria ação, né, assim, e aí a gente começa a desvendar. Só que o problema do mundo financeiro, esse capitalismo financeiro, ele desterritorializa, mas mais do que isso, né, ele tira a ação do CNPJ das empresas, né? A ação do CPF, né? Então, nós somos grandes investimentos. Às vezes, nós, sem percebermos, com uma conta simples que a gente tem no banco, nós somos investidores. Nós somos compradores de uma empresa que está sendo terceirizada, né? Então, nós tiramos do público, ao qual nós defendemos, muitas vezes, até pelo viés de nossa conta, que a gente não percebe isso, mas os bancos investem o nosso dinheiro sem a gente perceber. Então, na verdade, fica uma coisa muito difícil para a gente acompanhar todos esses acontecimentos. Mas a gente tem percebido que são atitudes que são difíceis de retornar, tá? E essa experiência, seja como for que nós estamos tendo de ensino remoto, ela tem comprovado e tem servido para comprovar constantemente ações que nós imaginávamos que ia acontecer, talvez num futuro um pouquinho mais distante, onde a gente está vendo que está sendo acelerado algumas ações, né? Então, a gente está vendo isso, principalmente com esse experimento forçado que nós tivemos devido à pandemia. Mas a gente percebeu que, de novo, sobrou para o professor essas resoluções, né? O peso ficou com o professor. E o ônus não, né? Porque tudo que ele produziu fica com a escola, né? Assim, ele vai sair dessa escola. Por isso que eu falo, vocês profissionais, eu sei que a gente sempre tem que ter um equilíbrio na nossa manutenção, no nosso emprego, mas a gente não pode acreditar que não é uma relação trabalhista, porque muitas vezes a empresa o tempo inteiro, a escola o tempo inteiro, nos trata como amigos, né, como família quase, que eu acho uma coisa absurda isso, né, onde cada vez que ela vai cobrar uma coisa, ela relembra, passa a mão na cabeça, é aquela coisa de família, não sei o quê, mas vocês podem ter certeza que na primeira oportunidade vocês são convidados a se retirar, com uma fala muito doída, que vocês não se enquadram mais no perfil que a escola está esperando, né? Assim, seja porque você envelheceu, seja porque você ficou mais rigoroso, seja porque você ficou menos eficiente, seja lá qual for a questão, que você ficou mais feio, você ficou mais chato, qualquer justificativa serve. Por quê? Porque, na verdade, o vínculo é apenas de sugar, né? Então, não importa que você foi aquela pessoa mais legal durante anos, que teve lá na formatura, foi o paraninfo, foi o mais legal com todos os alunos, esse sistema, no primeiro momento, ele reconvida o outro. E, principalmente, se você ficar caro. Aí a gente chega num outro ponto importante no sistema do trabalho, né? Nós somos profissionais assalariados, temos um salário ainda, né, que muita gente está percebendo que o sistema trabalhista tem alterado tanto que a uberização tem tomado conta, então somos contratados, né, existem profissionais da educação que são contratados por empreitada, né, vamos fazer um material didático, é contratado pela empreitada, vamos dar aula, é contratado para aquela empreitada daquele curso, etc. Conclusão, daqui a pouco a gente não é nem mais assalariado, eu sempre brinco, é fruto de um contrato, né? Mas a questão mesmo sendo assalariado, nós podemos começar com o tempo, ter um salário mais alto e mais desvantajoso para o empregador,
do que outra pessoa que está chegando nova no mercado de trabalho, tá? Então, isso é muito gritante. Por quê? Porque no começo a pessoa fala assim, tem que ter experiência. Você não pode entrar em determinados lugares porque não tem experiência. Várias escolas perguntam o que você fez antes da vida, né? Como se a gente tivesse milhões de experiências no mundo, mas é sempre essa pergunta. Qual é a sua experiência em qualquer ramo e setor que a gente vai estar trabalhando, tá? E aí, lógico, se você já tiver uma experiência, você vai ganhando alguns pontos, mas o principal ponto importante é saber se você dá conta do recado. Passou dessa fase, você começa a ser um profissional que dá conta do recado, começa a efetivar a sua função enquanto professor. Vai ganhar uma projeção menor, maior, não vamos entrar nesse mérito, mas a questão é que, depois que você, eu brinco, deu tudo que a empresa queria, e mais um pouco, né, gastou todas as horas do seu tempo, como vocês comentaram, pagaram a internet, fizeram material, ficaram horas sem dormir, acordaram mais cedo, ligaram para os pais, responderam os alunos, choraram com não sei quem. Bom, conclusão, fizeram todo esse esforço, vem, sem dúvida nenhuma, a substituição deste indivíduo, que nada mais é que um indivíduo em termos de trabalho, né, assim, ele está ganhando um pouco mais, ele não interessa mais para aquela unidade, aquela empresa, tá? Claro, com essa questão das escolas fecharem, ninguém esperava, de fato, a falta da mensalidade. Isso é um fator decisivo, mas que rapidamente é repassado para o professor, né? Em nenhum momento é pensado de outra forma, é o repasse para o funcionário, e o professor é o funcionário. Então, vai se ganhar menos, porque tem menor carga horária. Mas o trabalho não diminuiu. Se eu tenho uma turma de 40, eu continuo tendo 40 alunos. Não importa se ele é virtual, né? Eu tenho 40, tá? Assim, então, o trabalho com 40 é o trabalho com 40. Mas agora é virtual. Problema maior ainda, né? Por quê? Porque uma coisa é 40 no presencial, outra coisa é 40 no virtual, né? Imagina, eu estou pensando a Fernanda com o WhatsApp, né? Se a gente já tem alguns grupos de WhatsApp com alguns, já às vezes enche o saco, né, na verdade, imagina você ter salas sucessivas de 25, 30, 40 alunos, né, assim, então, trocando, eu acho, nossa, é uma coisa, eu admiro, na verdade, esse esforço, mas eu acredito que seja um dos poucos esforços, uma das poucas formas mais democráticas de acessar aquele indivíduo, né, porque dado todas essas características da internet. E quando a gente joga os dados da internet, assim, é catastrófico, né? Eu vi os dados da Baixada, por exemplo, Fluminense, é de doer o coração, como diria outro, né? Assim, como que eu quero fazer esse ensino remoto para cidades que não têm nem 50% de internet? É muito difícil, não é difícil. Esse 50%, eu estou falando em toda a Baixada, porque tem cidade que tem menos que 20, 15% de internet, sabe o que é isso? É nada. Cada 10 pessoas, só 2 3 têm internet, as outras 7 não. Então, como que a gente efetiva o ensino remoto se a gente precisa minimamente da internet? Não estou nem falando realmente de outros elementos. Bom, tá aí a nossa grande dificuldade que vocês têm apresentado aí, tá? Assim, deixa eu dar a oportunidade para os demais. Professor? Sim. Deixa eu só ligar aqui a câmera. Pronto. Quero aparecer. Eu fiz, sobre essa temática, eu fiz alguns apontamentos desse último grupo, em que são basicamente realidades em que eu percebo, ou então, que eu vivo diretamente. Que a primeira eu vou trazer a realidade de uma cidade do norte, lá do Amazonas, que é Tefé. Essa cidade é dita que ela é o coração da Amazônia. Por quê? Ela fica no centro da Amazônia mesmo. Ela é rodeada por rios. O rio Tefé, ele é um rio bem complicado, é uma cidade bem complicada de se chegar, porque o único meio de transporte que tem é o rio, ou então avião, porque lá tem um aeroporto. E quando se fala, lá tem aeroporto, lá tem um ambiente propício, enfim, para poder chegar a algumas tecnologias, e realmente tem. E realmente tem essa parcela de tecnologia. Contudo, a distância faz com que a internet não chegue lá de maneira adequada.
Tenho conhecidos lá e eles chegam a pagar R$300 de internet para ter 5 megas de internet em casa. 5 megas por R$300. E lá é uma cidade que a população é, em sua grande maioria, bem carente. Por serem carentes, eles não têm acesso direto à internet. Qual é o problema que estava tendo? Eu estou em contato direto com o professor da UEA lá, inclusive foi ele que me prestou a conta para eu estar gravando aqui. E ele me informou que as aulas começaram, tinha uma data X para começar de maneira remota, de maneira como nós estamos fazendo aqui agora. Contudo, não era possível. Aí estudaram de todas as maneiras, de maneira síncrona, assíncrona, enfim, e não era possível de maneira alguma. Por quê? Porque até para utilizar o WhatsApp no celular, os alunos precisavam ir para a universidade porque não tinha internet na casa deles. Aí eu fico imaginando e fico tão feliz pelo meu lado, por eu ser privilegiado, claro, e triste pelo lado deles, porque a situação deles é bem complicada. Outra situação que eu trouxe, eu anotei aqui, outra situação que eu trouxe é de um amigo meu, que eu gosto de chamar, é o meu irmão do orientador. Ele é um outro orientando do meu orientador, que ele dá aula no Ceará. Ele está dando aula no Ceará e ele se depara diretamente com a incapacidade de conseguir lidar com o fato, com as aulas do mestrado e com as aulas que ele tem. Aí você fala, ele pode pedir licença. Não, ele não pode pedir licença. Infelizmente, o governo federal ele permitiu, tem uma liminar em que não seja permitida a licença para esses casos de uma formação continuada para o professor em período de pandemia. E o governo de Ceará não quer liberar ele de maneira alguma. E ele não está conseguindo fazer o mestrado por conta disso. Já falou em desistir algumas vezes e a gente, não, calma aí, segura. E o outro é de uma vizinha minha aqui, em Teresina, que ela é professora, ela é diretora de uma escola em Teresina, e como Teresina tem uma cidade vizinha chamada Timon, que já é Maranhão, o estado do lado, ela é diretora em Teresina e é professora em Timon. Então ela vive os dois lados da moeda. Ela é diretora de uma escola pública e professora da escola pública. Como diretora, ela se vê obrigada a tomar decisões que ela não queria tá tomando em relação aos professores e aos alunos, mas justamente porque ela tem um lado da professora. E é muito engraçado ela dando aula, porque ela já é uma senhora, ela não tem um trato com a tecnologia que a gente tem. Então, ela tá dando aula lá com o WhatsApp dela, às vezes ela liga a câmera para poder dar aula com o Meet e tudo mais. E eu vejo a situação que ela fica dando aula lá, e muitas vezes ela se depara com realidades em que ela não queria tá absorvendo para ela. Por exemplo, a mãe do nada manda uma mensagem para ela vendendo joias, porque a mãe tem um WhatsApp da professora e ela não quer comprar joias. Ou então, ela enquanto diretora da escola aqui de Teresina, ela fala que não consegue dizer um não para um professor, sabendo que ela não gostaria de ouvir o mesmo não. Um professor perguntando se poderia ir para a escola, e a escola não podendo ser aberta de maneira alguma, e o professor sem internet em casa, ou então os alunos querem ir para a escola, porque, enfim. Eu vejo a necessidade que o aluno, que o professor tem de estar na escola. Não por ser em período remoto, mas por ser um ambiente propício para se estudar. Ou então para se entender que lá é um ambiente que você vai absorver algum conhecimento. E tem um outro apontamento que eu fiquei assim um pouco, será que eu falo, será que eu não falo? Que é o João do BBB. O João do BBB, ele tem professor de geografia, ele foi professor durante a pandemia, antes de entrar no programa. E tem um depoimento que ele fala que ele disse que tem casos em que ele teve que falar com o aluno 3 horas da madrugada, responder uma mensagem do aluno 3 horas da madrugada, porque é o horário que o aluno podia dar atenção para ele. E ele viu essa necessidade de tá pontuando isso dentro do programa, justamente para falar da realidade dele como professor, e o quanto ser professor durante a pandemia é ser professor em tempo integral, 24 horas. São esses apontamentos que eu fiz. Mais alguém?
A gente tem também que comentar, aproveitar a oportunidade para comentar as outras apresentações também, que a gente não conseguiu ter tempo, né? Então, se vocês quiserem estar comentando tanto o trabalho que nós vimos hoje, do grupo da Fernanda, do Igor e do Bruno, como também a gente tinha a apresentação da semana passada, que era também do Igor e do Matheus, e também do Edmilson. Tem mais gente aqui. Eu estou procurando, na verdade, os títulos para eu repetir os títulos que a gente utilizou na semana passada, dos grupos que apresentaram, na verdade. O primeiro grupo do Igor e do Matheus trabalharam com a questão do livro didático, autonomia docente, tá? E o grupo do Eloir, Suziane e Edenilson trabalharam com a importância do estudo do meio para a formação de professores de geografia. Então, se vocês também quiserem voltar uma questão, uma conversa, retomar algum ponto que eles levantaram na semana passada, é interessante, porque a gente não conseguiu ter tempo na semana passada para conversar um pouquinho sobre essas atividades deles. Acho que talvez seja o momento. Não sei, o que vocês acham? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu queria comentar, primeiro, parabenizar, né, o grupo que apresentou hoje. Realmente é um tema de grande relevância, né, e para a gente que a maioria é professor, está na área da educação, está em sala de aula, está vivendo essa realidade, é muito importante estar discutindo também. Tiveram bastante trabalho sobre isso no seminário da semana passada, da Baixada. Eu cheguei a acompanhar uma mesa também que tratou sobre o tema, e assim, eu estou, desde o ano passado, eu fiquei num pré-vestibular, né, dando aula remota, e esse ano eu iniciei lá na Prefeitura de Magé com aulas presenciais, né? E continuando no projeto do pré-vestibular esse ano também. Então, vivenciando essa realidade do ensino remoto, né, profundamente, e sentindo todas essas dificuldades, né. E dentro disso, eu queria pedir para a Fernanda falar um pouco mais sobre as ferramentas que ela colocou, principalmente que a última, né, sobre a questão da gamificação, né, dos conteúdos, que é até um tema de uma orientanda minha do CEDERJ. Então, eu queria entender um pouco mais também, não só para eu ver se eu consigo utilizar de alguma forma, mas também para estar passando para ela também mais essa experiência. Quero agradecer aí a atenção de todo mundo e um abraço. Oi, Luiz. No caso, a gamificação é quando você utiliza as regras dos games dentro de sala de aula. Exemplo, quando você, no caso, coloca, exemplo, vamos dizer um game de plataforma, né, que ele tem fases, ele tem um tempo para o aluno, ele tem um tempo para o usuário ele terminar de fazer aquela fase, ele tem algumas regras, exemplo, ele tem que cumprir algumas regras para poder terminar essa fase. Então, assim, é quando você transporta essas regras para dentro de sala de aula. No meu caso, eu trabalho muito, geralmente com as turmas de sexto ano, que eles adoram o jogo, e eu geralmente eu trabalho com jogo de perguntas e respostas, e geralmente o jogo de perguntas e respostas eu coloco a imagem, no caso, vamos dizer assim, uma paisagem natural, aí, um exemplo assim bem básico. Gente, aí eu boto as opções. É paisagem natural? É paisagem modificada? E eu dou, estabeleço para eles, 1 minuto para eles responderem, e eles vão respondendo, e eles respondendo a minha pergunta, porque se eles acham que é ou não é. E eu coloco uma tabela, né? O nome dos alunos, quem acertou mais e quem acertou menos. Quando eu percebi que o quê? Quando você faz... quando eu comecei a trabalhar com o WhatsApp, eu estava reproduzindo a sala de aula tradicional. Só eu falava, eu colocava o conteúdo e perguntava se eles entendiam. Então, eles estavam entendendo. E eu percebi que não tinha a troca. Então, depois que eu troquei para esse modo de transformar tudo em regras de jogo,
eles passaram a participar mais, aumentou a frequência desses alunos em sala de aula, no grupo de WhatsApp, e assim, e o tempo todo eles ficam, professora, a nossa revisão, ela vai ser dessa forma, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, assim, o ato de você gamificar, no caso, transformar, no caso, de jogar as regras do jogo para dentro de sala de aula, pelo menos, assim, transformou muito a dinâmica, principalmente nos grupos de WhatsApp das minhas aulas, né, no grupo de WhatsApp. Agora, só que eu esqueci a segunda pergunta. Será que você poderia fazer de novo? Eu não anotei. É um pouco sobre o uso das ferramentas que você apresentou, em principal aquela última, Word, alguma coisa, até esqueci. Então, no caso, eu utilizo muito, a ferramenta que, no caso, eu mais utilizo é o TikTok, porque o TikTok, no caso, a gente sabe que para você poder fazer um vídeo, você precisa ter um certo conhecimento de edição, igual o Edmilson faz, que ele bota edição, ele faz, coloca a imagem, ele pode fazer tudo. E o TikTok não, o TikTok é intuitivo, você grava e ao mesmo tempo você já consegue fazer edição, já consegue colocar as imagens. E outra ferramenta que eu utilizo muito é o WordDraw, que no caso, o que é o WordDraw? Eu vou depois botar o link aqui para vocês. É uma ferramenta que, no caso, é uma plataforma gamificada que você transforma todas as atividades em jogos. E eles têm, no caso, várias possibilidades, tipo show do milhão, tem batalha naval, se eu não me engano, eles também têm um diagrama, que no caso você pode botar os mapas e o aluno ele tem que ligar, ele tem que localizar esses mapas. E tudo tem, no caso, essa plataforma, ela tem um tempo, ele tem um aluno, no caso, ele tem um tempo e tem a resposta. Então, ou seja, desde o momento que ele faz, no mesmo tempo ele recebe quantas respostas ele acertou, em quanto tempo ele fez. E isso que aconteceu também com as minhas turmas, né? Eles começaram a disputar quem acertava mais em menos tempo. Então, como eles podem fazer várias vezes, e você, além de, no caso, ter material que já está feito, disponível para você usar, você também pode criar. Então, isso acabou que eles, geralmente, quando colocam esse tipo de atividade, e é uma atividade também que é igual, eu sempre friso aqui, né, que eu penso sempre nas atividades que o meu aluno com 2G ele consegue acessar. Então, assim, a plataforma ela é muito leve. Então, ou seja, qualquer celular consegue acessar e ele consegue jogar com aquilo. Então, assim, e quando a gente fala também de gamificar, Luiz, a gente também pode... tem outros jogos também que eu consegui utilizar na sala de aula presencial, como o Free Fire, que dá para ensinar cartografia. Então, assim, existe uma gama de jogos que dá para você utilizar dentro da sala de aula, tanto virtual quanto na sala de aula remota. E isso, de certa forma, acaba atraindo eles mais para próximo. Acaba atraindo eles mais para participar da aula. Eu vou deixar o link aqui do WordDraw e vou deixar também um tutorial ensinando. Aí, no caso, depois você dá uma olhada. E vou deixar para todo mundo também, caso quem queira utilizar, eu aconselho. Legal. Mais alguém gostaria de trazer uma pergunta ou um comentário? Alguém escreveu algo aqui? Eu não li. Bom, eu acho que, de todo jeito, eu só queria comentar um pouquinho, acho que uma ponte com o material, a discussão da aula passada, em relação aos livros didáticos, né? Que o pessoal acabou apontando um pouco a discussão, e veja que momento que nós vivemos, né? Nós estamos tendo este material chamado livro didático sendo novamente alterado. Claro, não é nenhuma novidade, né, que a partir do momento que a gente tem lá aquele selo de qualidade, entre aspas, que se bate na capa dos livros, né, então parece que você tem aquele material chancelado, endossado pela nova política, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um livro feito para, um livro didático, feito para o município de Nova Iguaçu, que já está há um tempo, já foi feito há um certo tempo, e curioso, né, teve que ser reimpresso todos esses últimos anos devido à BNCC, né, para
dizer que estão seguindo a BNCC, mas curiosamente o material interno não mudou nada, mudou a capa, tá? Mas mais do que a capa, né, mudou o preço, né? Então o livro, que sempre foi relativamente alto, ele continua sendo ofertado por um preço bastante salgado, passando dos 3 dígitos, né? Então é um livro que vai para R$100 e tantos, R$130, para o ensino básico, anos iniciais do ensino fundamental. Então, só para a gente ver como fica difícil pensar nessa estrutura mercadológica, né? Os colegas também trouxeram essa estrutura dos conglomerados, né? Onde as editoras começaram a se juntar. Isso a gente já está há um tempo sofrendo esse processo, e eu me recordo, quando eu comecei a dar aula, comecei a frequentar as antigas salas de professores que as editoras faziam, que na verdade era muito divertido, né? Porque você era dentro da editora, na frente da editora era feita uma sala onde você ia lá enquanto professor e ganhava as coleções didáticas. Veja que tempo bom, né? Você ganhava as coleções, os paradidáticos. Então, para nós era sempre uma diversão ir atrás dos paradidáticos, ficaram sempre boas discussões, então a gente tinha essa oferta, né? E normalmente a editora te dava não só uma coleção, né? Era a regra da editora ter sempre 2 ou 3 autores, carro-chefe, né? Um autor era carro-chefe, o segundo autor era um segundo produto mais barato que ela poderia estar oferecendo no mercado, então ela sempre trabalhava com 2 grupos, né? Então tinha uma coleção, não tinha só uma coleção de geografia, todas tinham 2 ou 3 coleções de geografia, é um sistema de mercado, né? E aí eu não me atentava para o fato, imagina que eu entrava de uma editora, para mim eu gostava de ir naquela editora porque facilitava a minha vida, eu entrava numa editora, saía, dava a volta, na outra parte do quarteirão eu entrava na segunda editora, estou falando de editora Scipione e editora Ática, né? E nunca passou pela minha cabeça que eram a mesma editora, tá? Assim, então, e eu frequentava naquele momento, né? Assim, só que eu não percebi que elas eram interligadas no meio da quadra. Então, por isso que uma era de um lado e a outra era do outro lado. Então, uma passou a ser o que era o fundo da editora, passou a ser a frente de uma das editoras quando ela foi reorganizada, que a Ática era mais velha e a Scipione era mais nova nesse mundo editorial, né? E aí eu comecei a olhar que todas eram assim, na verdade, quando você tinha, era um conglomerado, não tinha só uma editora, tinham 2 ou 3, tá? Mas isso também representa um momento da edição do livro didático brasileiro. Logo a seguir, a gente tem a chegada dos grandes conglomerados internacionais. Então, não é à toa que a gente tem hoje quase a mesma discussão, para não falar que é a mesma discussão, feita em todo o mundo em processo de desenvolvimento. Então, você vai na Espanha, o livro é o mesmo, você vai em Portugal, você vai na Austrália, na Indonésia, na Argentina. O que muda, muitas vezes, é a língua, mas até o banco de imagens é o mesmo. Tá? Então, a gente tinha um desejo muito grande dessas grandes editoras, que acho que o grupo passado tocou o nome de 2, são 2 grandes editoras que dominavam o mercado editorial no mundo, só que era no mundo espanhol, elas não conseguiam entrar no mundo português, porque a gente ainda tinha conglomerados nacionais atuando nesse momento, tá? E o que elas fizeram? Ao chegar no mercado nacional, e elas chegam porque agora elas têm produtos, né? Então, na verdade, ela faz uma negociação de início com os autores locais, né? É bem isso, quando você assina um contrato, é cessão de direitos, tá? Assim, então, isso faz com que a primeira vez saia o seu nome e depois nunca mais vai sair o seu nome naquele produto, tá? Então, não importa se ele continua sendo a mesma coisa que você escreveu, você perde o direito autoral a partir daquele momento. Segundo momento é que ainda o mercado nacional ainda trabalha com autores nacionais, porque hoje nós temos equipes, né? Então, na verdade, hoje os livros, raramente você tem o mundo autoral, você começa a ter equipes de 2, 3, 4, 5, até chegar a um infinito nome que a gente não tem. Quanto maior a equipe, menor é a autoria. Tá? Então, nós passamos da fase de Mellon Adams,
e outros autores. Eu falo Meliádon como um ícone que a gente tem de produção de livro didático, tá? No período mais consumista nosso, de LD, mas a gente pode falar desde Haroldo de Azevedo, que é o nosso ícone no primeiro segmento, né? Não é o primeiro autor de livro didático, a gente for recorrer, a gente volta mais anteriormente a Delgado de Carvalho e a Maria, eu esqueci o nome, que é uma autora de livro didático do Nordeste. Na verdade, a primeira autora didática de geografia é uma mulher, tá? Então, mas a gente tem outro mais conhecido, como Delgado de Carvalho, e outros que vão assumir esse papel da autoria do livro didático. E hoje a gente tem a quase não autoria, né, então, desse material. E com essa nova proposta, se a gente for ver, ajuda muito a não autoria, né, porque agora a gente não vai falar mais de geografia em si, a gente não vai falar mais de história, de filosofia, de sociologia. Então, nós não precisamos mais da bagagem dessas disciplinas escolares no contexto. Agora eu vou falar de humanidades, né? Então, eu tenho uma nova agenda. E uma nova agenda, uma nova discussão. Então, normalmente, a gente se volta para materiais didáticos, onde a gente vai ter 2 capítulos de geografia, 3 de história, 2 de sociologia, 1 de filosofia, e aí eu tenho o material das humanidades pronto para estar sendo retrabalhado constantemente. Então, só para a gente pensar o quanto mudou um pouco esse viés aí de produção de livro didático. Claro, não vou nem falar, né, todo o material didático está reproduzindo, retrabalhando as concepções da BNCC, por mais que ela insista em falar que não é um currículo, né, na verdade, mas não é currículo, mas é tão poderoso como se fosse, né, porque, afinal de contas, todo o material didático sendo produzido tem ela como referência, então é muito estranho isso, né, você não ser currículo, mas você conduzir todas as mudanças, todas as avaliações, e agora mais ainda, né, assim, está querendo conduzir o processo formativo dentro do contexto dos professores, dentro da universidade. Então, só para a gente pensar, eu acho que os temas que vocês trouxeram são temas que nos instigam a pensar, a continuar a pensando, nessa relação desses temas com o nosso processo de formação como um todo. Tá? Esses diversos processos formativos que eles se sobrepõem, na verdade, são formas de a gente responder essas questões que vocês têm trazido aí nos nossos seminários, sem dúvida nenhuma, fazendo uma ponte entre o que nós vivenciamos no mundo atual e o que está para vir, digamos assim, em termos de vivências, né? Então, a gente vai ter aí tempos bastante agitados, acho que isso é muito interessante para a gente pensar isso, tá? Assim, onde estes e outros desafios vão chegar, sem dúvida nenhuma, para o mundo da educação. Então, nós temos aí infindáveis batalhas aí para estar assumindo, resistindo aí a todo esse mundo que nos cerca, e essa nossa vontade de fazer um processo educacional de uma forma mais digna, mais crítica, talvez um processo educacional que nos represente mais, né? Então, pensando na nossa sociedade de fato, não em ideias retrabalhadas, tá? Assim, esse é um cuidado que vocês devem ter. Não aceitem as teorizações postas, principalmente de fora para dentro. Perguntem de onde vêm esses focos de teoria, quem são os autores, e mais do que isso, se deu certo dos lugares que vieram, porque, na verdade, muitas vezes, alguns exemplos, nem no local que veio deu certo, então a gente não pode ter esse cuidado, cuidado, tá? A gente tem que pensar muito nas distopias, né? Não só nas utopias, mas e esperançar. Eu deixo aí essa palavra, esse palavra-verbo, digamos assim, freiriano, que a gente não pode perder neste momento a capacidade de esperançar, né? Assim, porque tempos bastante difíceis a gente vai estar vivenciando por quê? Porque a gente percebeu que em todo esse processo, mesmo com a pandemia, mesmo com esses dados horríveis que nós temos, nenhuma política cessou. Nenhuma política deixou de ser implementada, tá? Todo esse ensino remoto, em nenhum momento, o livro didático pautado lá naquela BNCC deixou de ser feito. Pelo contrário, eles estão todos prontos, organizadíssimos para serem utilizados. E assim como
toda essa proposta do ensino remoto está cada vez mais sendo aperfeiçoado, o ensino e essa formação continuada, mas daquele jeito que vocês viram, né? Não é para o professor ter o direito de fazer a formação continuada, não parar para estudar, que nem o colega lá do Edenilson, não é para ele parar, é para ele fazer de madrugada, porque hoje a gente não tem mais a formação continuada como conquista do profissional da educação. É cobrado dele, mas ele vai fazer quando ele puder, ou seja, vai fazer de maneira quando ele não atrapalhar os outros afazeres dele, tá? Aí sim, ele vai fazer a sua formação continuada, seja lá como for, tá? Então, é sempre difícil o momento que a gente está vivendo, mas são desafios postos, que acho que nós, como pesquisadores, como educadores, temos que assumir esse desafio e pensar junto, tá? Pensar junto, principalmente porque, se a gente pensa junto, a gente move a nossa base formativa, tá? O que a gente acredita, como nós somos formados, então a gente leva toda essa nossa base formativa para essa discussão também, tá? Cada texto novo, cada ideia nova, cada termo novo, cada ideia nova, a gente tem que participar, tem que ver se de fato é novo, o que traz, o que vai nos ajudar enquanto professores no contexto do ensino de geografia, tá? Eram mais algumas palavras para a gente pensar aí, para encaminhar um pouco para esse nosso final de disciplina, tá? Com isso, a gente vai caminhando para a finalização de mais um curso aí de processos formativos em geografia. É uma disciplina que eu não dou há um certo tempo, na verdade, esse quatriênio não foi ofertado, por N motivos, porque, na verdade, essa disciplina a gente começa, eu ofertei no início do programa, então, no quatriênio passado, né, que não era quatriênio, era triênio, mas já mudou tantas políticas que agora é quatriênio, e aí retomei para a oferta neste momento, tá? Porque eu tenho trabalhado basicamente com duas disciplinas, que é processos formativos e projetos de educação geográfica, mas ao longo do processo a gente acabou trabalhando com outras disciplinas, como seminários de geografia e cartografia e ensino, né? Que a gente acabou trabalhando um pouco representação, alguma coisa do gênero. Mas agora, com a chegada de outros professores, a gente vai fazendo remanejamento, a gente volta um pouco nas disciplinas chaves, depois a gente mexe de novo, vai para seminários, isso não tem problema, tá? Mas, a princípio, para o semestre que vem, eu vou estar trabalhando com projetos de educação geográfica, que é outra disciplina que eu trabalho, e aí fica o convite para quem precisar fazer mais disciplina, para quem não precisar também, fica aí o convite, que também é uma disciplina que faz tempo que eu não ofereço, tá? Como eu falei, eu tenho oferecido bastante seminários, aí eu não sei como vai ser as demais, tá?